Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal GT Autos, pessoal, começando aqui mais um teste da semana com a Fiat Toro Vulcano Diesel 4x4. Como vocês bem sabem, esse aqui é o vídeo de viagem e a gente passou a incluir também as assistências à condução nesse vídeo. A Vulcano ela tem um pacote opcional que custa ali perto de R$6.000, que traz esses itens de auxílios à condução. E como a gente já vai pegar a estrada para falar sobre o consumo desse carro na rodovia, lembrando que é diesel, falar também de desempenho, a gente vai citar um pouquinho do conjunto mecânico, isolamento acústico, enfim, a gente vai aproveitar esse percurso entre São Bernardo do Campo até Jundiaí para falar também do assistente de permanência em faixa com correção automática, da frenagem automática de emergência, do controle de cruzeiro, farol alto automático, enfim, a gente vai citar até mesmo o assistente de descida, que é uma função, digamos que off-road, que tem nessa versão diesel. Mas antes da gente ir lá testar na prática todos esses quesitos que eu falei para vocês, vamos brevemente mostrar o interior aqui da Fiat Toro Vulcano Diesel. Mas o importante está aqui. Em configurações a gente tem a aba de segurança e assistência de direção. Aqui a gente controla, por exemplo, o controle de freio de emergência, que seria a frenagem automática de emergência. Ó. Você pode desligar ela, deixar apenas o alerta, ou então o alerta mais a frenagem ativa. Então, caso precise, ele vai atuar nos freios. E você regula também essa sensibilidade. Por exemplo, mais perto ele vai demorar mais para te avisar, ou seja, mais próximo de acontecer um acidente, mais próximo do carro da frente. O médio e o longe, vamos deixar aqui no médio. Voltando aqui, a gente tem também o controle de faixa, que a gente pode regular o alerta, podendo deixar cedo, médio ou tarde. Vamos começar com ele no médio, depois a gente muda para vocês. Intensidade também vou deixar no médio, depois a gente vai mostrar como que ele funciona em outras sensibilidades. Park Assist, na verdade, não é o estacionamento automático, infelizmente não tem. É sim os sensores de estacionamento, dianteiro e traseiro. Basicamente é isso. O farol alto automático, você vem aqui em luzes, sensibilidade do sensor crepuscular, que acende os faróis automaticamente, aquela função como em living home, né, ao entrar e sair do carro, enfim. E aqui, ó, controle do farol alto, ó, ativa e desativa automaticamente o farol alto ao cruzar com outro veículo. Então, você deixando isso aqui ligado e puxando a haste ali do farol alto para trás, ele vai aparecer o símbolo de automático ali no painel. A gente vai falar sobre isso também. E claro, você tem mais funções, como até mesmo a luz de conversão estática, mas que não entra como um assistente de condução, né? Bom, vamos lá para a estrada então, testar na prática esses sistemas da Fiat Toro Vulcano Diesel. Vamos lá então, galera, pegando aqui a rodovia dos imigrantes para a gente começar a testar esses sistemas de condução semi-autônomos da Fiat Toro. Vamos começar falando do sistema de permanência em faixa. Não sei se vocês conseguem notar de onde vocês estão posicionados, mas ele tem uma tela ali dedicada mostrando uma Fiat Toro verde. Isso significa que ela está dentro da faixa de rodagem sem problema nenhum. Se a gente jogar aqui um pouquinho para a esquerda, ele já aparece tanto a faixa da esquerda quanto a Fiat Toro em amarelo. Se a gente jogar para a direita, vai aparecer a faixa da direita e a Toro também em amarelo. Vamos ver se a gente trocar de faixa, ó. Ele não chega a ficar vermelho, tá? Ele só realmente fica o amarelo para alertar que você está saindo da faixa. Mostramos ali no começo do vídeo as configurações para vocês e a gente já vai mostrar isso em funcionamento. Mas antes, vale lembrar que essa função de sistema de alerta de saída de faixa com correção automática funciona entre 60 e 180 km por hora. Abaixo disso não vai funcionar. Ou seja, é basicamente para você usar na estrada. Então vamos lá testar. O sistema está ligado, você pode desligar ele através da central multimídia ou pelo botão aqui no console. Vamos deixar ele sair da faixa para ver o que ele faz. Ó, vamos jogar aqui para a direita. Ó, corrigiu sozinho, como vocês viram. De novo, ó, saiu para a esquerda, já corrigiu. Mas reparem que ele já está apitando aqui porque, ó, pediu as mãos no volante e agora já desligou o sistema. Então ele pede as mãos no volante muito rápido e quando ele desliga você tem que clicar aqui no botão do painel para ele ativar novamente. Ou então desligar e ligar o motor, porque toda vez que você liga o carro, ele volta todos esses sistemas de condução ativos. Aí você tem que desligar manualmente toda vez se você preferir. Como vocês viram, tá na sensibilidade média, tá? Tanto o alerta quanto a intensidade da direção. Vamos testar de novo só para vocês verem, ó. Ó, reparem que ele corrigiu, mas ele acabou jogando muito para a esquerda, aí ele corrige de novo. Agora tá aqui dando uma centralizada um pouco melhor.
Mas ó, já saiu de novo, então ele fica um ping-pong, tá? Vamos mudar aqui a sensibilidade para ver se a gente consegue achar uma que seja um pouco mais suave, né? Que não fique essa espécie de ping-pong. Então vamos lá, o alerta a gente vai deixar para cedo, porque aí ele vai começar a reconhecer a saída de faixa mais cedo. E a intensidade a gente vai deixar no alto. Então essa seria a configuração onde ele mais vai atuar. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, deixando ele sair aqui, ó. Reparem que ele nem chegou a comer faixa, ele já saiu muito antes. Então de novo, vamos deixar sair, ó. Ó, então ele já corrigiu muito melhor e ele consegue até dar uma centralizada. Gostei disso. No médio eu achei que ele acaba, como ele demora um pouco mais para entender que está saindo da faixa, ele acaba corrigindo com mais força, né, com menos suavidade. Lembrando que se você aciona a seta, ele não vai funcionar essa permanência em faixa, porque ele entende que você está querendo realmente trocar de faixa. E também, pessoal, é um sistema baseado numa câmera aqui no para-brisas. Então, em condições de muita neblina, muita chuva, algo nesse sentido, pode ser que não funcione muito bem, até mesmo poeira, ou se a câmera estiver obstruída ali. Da mesma forma que às vezes a gente tem a nossa visão afetada por condições climáticas, a câmera também é afetada. Então, como as próprias montadoras dizem, isso não substitui a ação do motorista. Você deve sempre estar no comando do carro, você continua sendo o responsável. Isso aqui é apenas um auxílio, tá? Vamos ver se ele vai fazer essa curva? Provavelmente não, mas vamos ver. Ó, só colocar as mãos no volante para ele entender. Até que tá fazendo bem, ó. Você vê que ele não centraliza de faixa, tá? Isso é uma função diferente, mas ó, viram que relativamente bem o funcionamento dele. A questão é, esse carro ele só tem a correção, ele não tem a centralização. Então ele não faz aquele ajuste mais fino no volante para manter o carro no centro da faixa. Ele só corrige quando você estiver saindo. Então ele meio que não dirige sozinho, tá? A gente viu, por exemplo, no Volvo C40, no Raval H6, que eles têm o sistema Pilot Assist, né, Autopilot, enfim, alguma coisa nesse sentido, que aí ele realmente consegue centralizar e praticamente dirigir sozinho, fazer umas curvas mais pesadas. Aqui não é o caso. Vamos só mudar mais uma vez, colocar aqui o alerta para tarde e a intensidade para baixa. Aí vocês vão ver que ele vai deixar sair mais, ó. Ó, ele já comeu faixa, vocês podem escutar depois que ele corrigiu. E ele corrigiu de uma forma menos intensa, digamos assim. Ó, vamos ver se ele vai... Ó, aqui a faixa tá bem ruim, mas ele continuou detectando. Mas como eu coloquei para ele alertar tarde e também fazer a menor intensidade possível, aí ele acaba saindo da faixa. Mas vamos voltar aqui para a sensibilidade alta e o alerta no cedo, que acho que é a configuração que eu mais gostei. Vamos testar aqui a 100 por hora, a 70 por hora. Ó, vou trocar a intensidade para médio, que agora eu achei que ele ficou muito sensível. Intensidade da assistência no volante. Ó, acima de 60 por hora, ele deu uma corrigida ali, já fica pitando, né? Corrigiu de volta, mas ó, não tem jeito, fica um pouco nesse ping-pong, tá? Em algumas curvas, como ele sempre corrige para a direita, mas o carro continua indo para a esquerda, então ele vai corrigir e vai dar uma centralizada, ele vai corrigir de novo e vai dar uma centralizada. Aí ele não fica exatamente um ping-pong, mas são em curvas bem específicas. Temos aqui também o controle de cruzeiro. Infelizmente não tem o piloto automático adaptativo em nenhuma versão da Fiat Toro. Se você quiser esse item, é só na Rampage, que a gente já testou aqui no canal inclusive, que tem um sistema de condução um pouco mais completo, tá? Aqui eu acho que nessa versão, que está na faixa de R$196 mil, nessa Vulcano Diesel, merecia ter, principalmente porque ela está equipada com um pacote tecnologia que engloba essa central vertical de 10 polegadas e também esses sistemas que eu estou mostrando para vocês, como a permanência em faixa, frenagem automática de emergência e o farol automático. Custa mais ou menos R$6 mil esse pacote opcional, então acho que já poderia incluir também o ACC, que é o piloto automático adaptativo. Tudo bem se ele não tivesse a função Stop and Go, aquela que para 100% o veículo, que aí dá até para entender num segmento um pouco mais básico. Mas a gente vê, por exemplo, um Volkswagen Nivus, um Volkswagen T-Cross, o Virtus,
que eles têm o ACC em praticamente todas as versões, sendo realmente bem mais barato que esse carro, né? A exemplo do Virtus. Um outro recurso que eu acho que também poderia estar presente aqui é o reconhecimento de placas de trânsito. Como ele já tem a câmera aqui no para-brisas, eu acho que não seria tão difícil você colocar esse sistema. Por exemplo, os Jeep Renegade, o Compass e o Commander, eles possuem, e tem um sistema muito parecido aqui de assistências à condução. O funcionamento é praticamente igual entre os modelos, tá? Então merecia ter aqui também. Vou mostrar aqui o controle de cruzeiro para vocês, mais conhecido como piloto automático, mas como eu falei, ele não é adaptativo. Então eu vou ativar aqui, ó, vou colocar em 52 km por hora. E ó, reparem que ele está acelerando até essa velocidade, mas tem uma questão um pouco delicada, que ele não freia em nenhum momento. Então aqui onde está um pouco mais plano, sem problema algum, ele está realmente mantendo. Como ele não é adaptativo, ele não vai frear de acordo com o carro da frente. Vocês podem ver que o carro da frente está mais devagar, ele continua acelerando. Ó, eu tive que pisar no freio aqui para não colidir com o Onix, e aí ele desativa automaticamente o piloto automático. Eu preciso reacioná-lo, né? Pelo menos é só botar o res aqui que ele já volta para a velocidade que estava programado. Ó, ele vai acelerar até os 52. Mas ó, 53, já passou um pouco, 54. E ó, ele continua ganhando velocidade. Por mais que ele não seja adaptativo, eu acho que ele poderia pelo menos atuar no freio para segurar essa velocidade que você programou. Então, numa descida, você tem que ficar atento, porque muito provavelmente ele vai passar da velocidade programada pelo piloto automático, e aí você provavelmente vai tomar uma multa. Então fique atento a esse sistema. E depois de 49 minutos, estamos finalmente na rodovia dos Bandeirantes. Pessoal, acabei de resetar aqui já no começo do trecho de rodovia o percurso D. Lembrando que é muito legal que esse carro tem nesse painel de instrumentos de 7 polegadas diversos trips, na verdade, que você pode criar. Você tem que, por exemplo, o A, o B, o C. Eu acabei de criar um D, e ainda ele mostra o percurso desde o abastecimento e também um histórico das últimas médias. Então aqui não teremos aquele problema de não conseguir fazer uma média 100% de estrada. Acabei de resetar e andando um pouco mais eu falo como que ficou para vocês. Primeira coisa que eu tenho para falar aqui para vocês é sobre o conjunto mecânico. Esse carro utiliza nessa versão o motor 2.0 Multijet 2, que é comercialmente conhecido como TD350. Na verdade, a Stellantis acaba não utilizando esse nome na Fiat, mas na Jeep, por exemplo, é o mesmo motor, até mesmo, se eu não me engano, na Rampage, ela utiliza o TD350. Isso é relativo ao torque, tá? Já vou falar para vocês. Primeiro, falando de potência, tem 170 cavalos de potência máxima disponíveis, se eu não me engano, a 3.750 rotações. E o torque é de 35,7 kgfm, ou seja, bastante torque, disponíveis em somente 1.750 rotações. Aqui, por exemplo, numa pequena retomada que a gente deu, ele passou um pouquinho dos 2.000 giros, então você já tem ali seu todo torque de 35,7 kg. E a transmissão aqui é uma automática convencional de 9 velocidades. Geralmente os carros trazem hoje câmbios de 6 marchas, né? Alguns até com 5 ainda, mas aqui são 9. Por quê? Esse carro ele tem a tração 4x4, que ela é prioritariamente dianteira, mas automaticamente ela acopla o eixo traseiro quando necessário, fazendo essa distribuição de tração. Agora você tem aqui no painel o botão 4WD e também 4WD Low. Esse Low, o que significa? Seria uma espécie de reduzida. Acontece que esse carro não tem uma transmissão de fato, uma caixa reduzida. Ela tem só essa transmissão de 9 velocidades e acaba usando a primeira, no máximo até a segunda marcha ali, como relações mais curtas. Tanto é que você está andando na cidade, você pode perceber que ela sempre sai em segunda marcha. Praticamente nunca ela sai em primeira, justamente porque ela usa a primeira como se fosse uma reduzida, tá? Mas como eu falei, não é de fato uma caixa reduzida, é um sistema eletrônico. Então você pode manter ela sempre em 4x4 aqui, colocando nesse botão, e no Low vai segurar na primeira marcha. Vou citar aqui para vocês a frenagem automática de emergência. Ó, vamos acelerar de uma forma mais agressiva em relação ao T-Cross, que ele tem que avisar aqui no painel pra gente. Ó, ele inclusive não só avisou o frear aqui no painel, como ele atuou diretamente nos freios.
Logicamente, eu estava atento, eu iria frear, não iria acontecer uma colisão, mas ele já preferiu fazer isso. Ó, aqui, por exemplo, numa situação onde o trânsito parou repentinamente, é interessante isso, porque às vezes você não percebe, então ele faz a frenagem automática. Eu senti o pedal do freio descer aqui, justamente porque ele atuou automaticamente na frenagem. E como eu falei, a distância ali para esse sistema funcionar está no médio. Como eu falei, vocês podem colocar também, por exemplo, no longe, porque aí ele vai alertar com mais facilidade e também fazer essa frenagem. Agora, é importante a gente dizer que esse sistema de frenagem automática funciona a partir de 7 km por hora. Então, mesmo na cidade, mesmo em baixas velocidades, ele vai funcionar. E, inclusive, quando você está numa velocidade mais baixa, ele tem maior chance de conseguir, de fato, evitar completamente essa colisão. Quando você está numa velocidade mais alta, de repente ele até consegue fazer a frenagem automática, mas ainda vai acontecer a colisão. Parece não fazer sentido, mas faz. Por quê? Porque vamos supor que você vá bater a 120 km por hora e como ele atua na frenagem, mesmo que a colisão ocorra, vamos dizer que ele consiga baixar para os seus 90 ou 100 km por hora. Já é muito menos grave do que você bater a 120. Então ele vai diminuir o potencial dessa colisão, desse acidente. Então funciona muito bem esse sistema. Agora a questão é, como esse carro é um pouco mais básico, ele não é assim tão refinado, ele não tem a detecção de pedestres e ciclistas. A Rampage, por exemplo, se eu não me engano, tem essa função, mas aqui na Toro Vulcano ele detecta apenas veículos. E algo interessante também é que, vamos supor que ele pare totalmente o veículo usando essa frenagem automática de emergência, ele vai manter o carro parado por 2 segundos e depois vai liberar os freios. Falando de isolamento acústico, sinceramente, para um carro de 200 mil reais poderia ser um pouco melhor, mas não achei ruim. O barulho de vento que entra aqui não é exatamente excessivo. Ele existe, poderia ser melhor filtrado, mas não é exatamente ruim. É um isolamento acústico mediano. Mas falando de suspensão, a gente tem aqui uma picape bem confortável. A Fiat Toro, ela é em todas as versões monobloco. Ao contrário, por exemplo, de uma Hilux, de uma Ranger, de uma S10, até mesmo uma Amarok, que são picapes feitas sobre chassi. Aqui não, aqui é monobloco, ou seja, é a mesma base de um carro comum, tá? De um SUV, de um sedã talvez, enfim, claro, com algumas pequenas diferenças. Como essa aqui é diesel, ela leva bastante carga na caçamba, então a suspensão é um pouco reforçada, é um pouco diferente das outras configurações, até mesmo de um SUV, por exemplo. Por conta disso, ainda mais com a suspensão independente multilink na traseira, essa picape é bem confortável. Eu tenho a impressão de que a versão Freedom, que a gente já testou aqui no canal, com o motor Turbo Flex, ela parecia ser ainda mais macia. Talvez por esse acerto um pouco mais voltado para carga aqui na Vulcano, tá? Os bancos, porém, eu achei que eles poderiam ser um pouco mais confortáveis. Eles são em couro, eles são sim gostosos, mas a Freedom, por exemplo, tinha um banco de tecido que era mais molinho, mais macio. Acho que poderia ser um pouquinho mais nessa versão. Agora, falando um pouco de direção, eu acho esse volante muito grande. Você acaba até acostumando, mas ele não é muito ágil, né? Então você vai fazer, por exemplo, uma curva, uma manobra, você se sente como se fosse num caminhão, né? Até porque a posição aqui de dirigir é bem elevada. Então você senta numa cadeirinha de salva-vidas, digamos assim, você fica lá no topo, volante grandão, impressão realmente de estar em um caminhãozinho aqui, né? E a questão é, eu acho que aqui na estrada a direção, não que ela fique exatamente mole, mas ela poderia ser um pouquinho mais durinha. Agora o que a gente percebe é que ela é um pouco virtual. Reparem, ó, que eu mexo bastante o volante, a picape praticamente nem se mexe, ó. Ela não é muito direta, né? Pra ela, a picape se mexer, eu tenho que, ó, tá vendo? Parece que ela tem um certo atraso, digamos assim, ó. Ela não é realmente muito direta, não é muito dinâmica. Hoje é feriado, então o trânsito está bem carregado. Não sei nem se a gente vai conseguir mostrar o desempenho ali saindo do pedágio, mas o percurso D que a gente resetou na estrada, rodamos 23,7 km, 81 km por hora de velocidade média em 17 minutos e 18,2 km por litro de consumo. Realmente muito bom. Vamos lá mostrar o desempenho, ó, 50 por hora, pé no fundo,
Reduziu para a terceira marcha aqui, ó. Já subiu bastante o giro. Ó, vamos ver. 100 por hora agora. 110, 120. Bom, digamos que o desempenho não é ruim, longe disso. Para uma picape desse porte, sem nenhuma pretensão esportiva, a gente pode dizer que até é bom, mas nada surpreendente, tá? Eu acho que poderia ser sim um pouquinho melhor. Eu imagino que talvez, a gente vai testar futuramente no canal, a Rampage Diesel seja um pouquinho mais rápida, já que ela tem um pouco mais de torque. Se bem que ela também é mais pesada, né? Que lá são 1906 quilos, aqui são 1895. A diferença também não é muito grande, mas existe. Mas posso dizer que o desempenho é legal, é condizente, funciona bem para uma viagem, mas poderia ser um pouquinho melhor. Ó, 90 por hora, ele está em 8ª marcha, pé no fundo, reduziu para 6ª. Ó, tem um lagzinho, né? Demora um pouco para responder, ó, mas até que não é ruim, como eu falei, para uma picape desse porte. Bom, pessoal, como tá um trânsito bem pesado aqui na frente, eu já vou falar para vocês nesse momento aqui como que ficou então nossa média de estrada. Vamos lá, percurso D, que a gente resetou ali no começo da Bandeirantes. Rodamos 33 km, média de 16,5 km por litro, velocidade média de 69 km por hora e levamos 28 minutos. Bom, vocês viram que a gente pegou alguns trechos, por exemplo agora, que a gente teve que até parar completamente o carro. Pegamos um trânsito mais intenso aqui no final. Lá atrás também a gente não conseguiu andar na velocidade que a gente geralmente sempre anda. E por conta disso, provavelmente esse consumo seria ainda melhor, tá? Ao invés dos 16,5, acabou inclusive de cair para 16,3, justamente porque a gente está parado com o carro no trânsito infernal aqui, né? Então posso dizer que se não tivesse o trânsito, muito provavelmente iria fazer ali seus 17. Até porque a gente deu aquela boa acelerada e antes disso, como eu mostrei para vocês, estava um consumo bem melhor do que esse aqui, né? Então, realmente, pelo menos na estrada, a Fiat Toro é muito econômica. Lembrando que a gente já tem no canal também o vídeo de percurso urbano testando o consumo da Toro Vulcano Diesel. Vamos então mostrar agora em funcionamento para vocês o assistente de descida. Lembrando que essa parte do nosso teste aqui foi depois da gente ter chegado em Jundiaí, então fiquem tranquilos que não interfere na média. Assim como o teste de farol alto foi depois, tá? Então aquela média padrão que a gente faz entre São Bernardo e Jundiaí não foi alterada. Mas vamos lá, a gente tem aqui um botão no painel relativo ao controle de descida. Ó, pelo jeito, a gente tem que mostrar para ele primeiro que estamos numa descida. Vamos lá. Então, ó, já inclinando o carro aqui, vamos ver se ele vai funcionar. Vamos colocar aqui no 4x4, ainda não funciona. Agora colocando no 4x4 reduzido, aí sim a gente consegue acionar o assistente de descida. E o legal que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: ele funciona a partir de 2,5 km por hora até 25 km por hora. E você pode ir configurando a velocidade dele através do pedal do acelerador, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, até 10 por hora, soltei o pedal, agora ele vai manter nos 10 por hora ali pra mim. E ele tá freando completamente sozinho, ó. Ali embaixo mostra pra vocês, ó, tudo ele tá freando completamente sozinho. Mas vocês viram que tem que colocar na reduzida para que ele funcione, tá? Ele funciona também no neutro, ó, pisei no freio aqui, ó, voltou para uma velocidade mais baixa. Então pelo pedal do freio do acelerador você consegue ir controlando a velocidade que você quiser. Bom, pessoal, tô gravando aqui à noite para vocês porque eu quero tentar mostrar o sistema do farol alto automático. Estamos numa estrada de terra que até liguei a luz interna aqui para vocês tentarem conseguir enxergar um pouco melhor, mas me perdoem, tá difícil, a GoPro à noite não funciona muito bem, enfim. Vamos lá, eu estou com função aqui automática. Os barulhos que vocês estão escutando são de tranqueiras que a gente acabou jogando aqui dentro do carro, então fica tranquilo que não é barulho de acabamento. E aqui a gente pode ver que a gente está num breu e ele não ligou o farol automaticamente. O farol alto, no caso, né? O sensor crepuscular continua funcionando, então a lanterna, o farol baixo, ele liga completamente. Eu percebi que aparentemente ele só aciona acima de 30, 35 km por hora. Porém, o manual não especificou
nenhuma informação pra gente a respeito do farol alto automático. Vamos ver, ó, passando de 30 aqui, vamos ver se ele vai ligar. Ó, passei de 35, 37. Ó, não ligou, e vocês podem ver que tá bem escuro. Então esse sistema de farol alto automático da Stellantis, para ser sincero, não funciona muito bem. A gente já viu, por exemplo, também no Peugeot 208, na Ram Rampage, no Jeep Compass, que é muito difícil ele ligar. Comigo aqui ele ligou algumas vezes, mas realmente parece que só em velocidades um pouco mais altas. E aí um trecho como esse, onde a gente está andando devagar porque o piso está bem ruim, ele acaba não ligando. Vamos ver se eu consigo. Ó, 40 por hora aqui, 38, 40, ele ativou automaticamente. Então, pelo que parece, realmente só funciona a partir dos 38, 40 km por hora. Por enquanto ele não desativou, mesmo que eu esteja 29, mas pode ser que ele acabe desligando por conta da velocidade um pouco mais baixa. Então, não gostei muito dessa função, tá? Lembrando que a função do farol alto automático é a seguinte: quando tá no escuro desse jeito, ele vai ligar automaticamente para você, e se por acaso tiver um carro na frente no mesmo sentido ou no sentido contrário, ele vai... Ó, ele acabou de apagar aqui, provavelmente por conta da velocidade mais baixa. Se tiver então um carro no mesmo sentido ou no sentido contrário, ele vai desligar o farol alto automático. Ó, ligou novamente, agora em 25 km por hora. Realmente não dá para entender qual que é o funcionamento exato dele, já que o manual não especifica pra gente. Mas então, como eu estava dizendo, ele desliga o farol alto para não ofuscar o veículo que está na sua frente ou no sentido contrário. Então acho que ele poderia funcionar um pouco melhor e realmente só não ligar quando tiver um carro. Bom, pessoal, chegamos aqui no final do nosso trajeto em Jundiaí. Vou fazer um resuminho das minhas impressões ao dirigir a Fiat Toro Vulcano Diesel nesse trajeto então de São Bernardo até Jundiaí. Bom, adianto para vocês que eu gostei bastante desse carro, muito confortável, tem um desempenho condizente, apesar de não ser surpreendente. O sistema de som eu achei mediano, até que poderia ser melhor pela categoria de preço, mas também não chega a ser ruim. O consumo já vou mostrar para vocês, mas em geral a Toro é uma picape muito gostosa de dirigir, inclusive na cidade e também na estrada, como foi o nosso caso aqui de hoje. Imagino que vocês estejam curiosos para saber sobre o consumo, então vamos lá mostrar para vocês. Vamos lá, percurso A que a gente resetou lá em São Bernardo. Rodamos 79,1 quilômetros, na verdade em 1h32, que a gente já está um tempinho aqui parado. Média de velocidade 51 km por hora. Não entendo porquê, mas mesmo com o motor desligado, só com o painel aqui ligado, ele continua caindo a velocidade média e aumentando o tempo. Mas o que importa realmente, média de 14,6 km por litro, lembrando de diesel, já que esse carro não é flex nessa configuração. Eu posso dizer que é realmente uma média excelente, visto que é um carro com quase 1.900 quilos, tração 4x4 automática, e a gente pegou bastante trânsito hoje por ser feriado, né? Então, na própria rodovia dos Bandeirantes, pegamos alguns trechos onde precisamos, inclusive, até parar completamente o carro. Então, essa média de 14,6 excelente. E agora que vocês já sabem a minha opinião sobre a Fiat Toro Vulcano Diesel 4x4, eu quero saber a de vocês. Comentem embaixo quais as impressões que vocês tiveram com ela na estrada e também o que vocês acharam dessa média de consumo, rodando claro com diesel, nesse percurso total entre São Bernardo do Campo e Jundiaí. E é claro, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com a Toro Vulcano nessa configuração 4x4.